Se você empreende no Brasil ou pretende vender de verdade em 2026, preste muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo, porque 2026 não vai ser um ano impossível de você empreender, mas ele vai ficar muito, muito difícil, porque vem bomba por aí. 2026 vai custar mais, vai ser mais disputado e quem não se preparar vai sentir muito no bolso. Se você ainda não percebeu, 2026 é um ano que tem eleições, vai ser as eleições mais acirradas que já houve na história do Brasil, mais disputadas, porque se até a Havaiana entrou no meio dessa disputa, é porque você tem que perceber que não vai ser coisa pequena nessas eleições. Além das eleições, temos reforma tributária que vai vir com toda a força em cima do empreendedor pequeno, principalmente. Eu vou detalhar mais sobre isso mais pra frente. E estamos aí, não é? Em meio a brusca entrada aí da tecnologia, da IA, que está causando muitas demissões e causando automaticamente um empreendedorismo forçado para muitas pessoas. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo que eu vou começar agora. A reforma tributária é o assunto que mais deixa a gente apavorado nesse ano, porque vai ter muitas mudanças e que vai prejudicar muito o pequeno empreendedor. A gente não pode ficar o tempo todo sendo super otimista. A gente precisa verificar os riscos que está ali atrapalhando o nosso crescimento. E esse ano é um ano cheio de muito risco. Começando pela reforma tributária, que ela vai vir aí de total agressividade. Não pense que vai se tornar mais barato com a reforma tributária. Não vai. Tá? A gente vai pagar mais impostos sim, os impostos vão ficar mais altos com um sistema deles que vai ser muito mais inteligente. A reforma tributária ela não eliminou impostos, mas ela apenas mudou a forma de cobrar. Terão impostos ali que vão ser unificados, que você pensa que vai pagar menos, mas no final das contas vai ser a mesma coisa ou até mais caro para você. Da mesma forma que você está usando IA em tudo na sua vida, as empresas estão usando, o governo também está usando. E é claro que ele está usando inteligência artificial nas questões tributárias. Então, isso significa que o quê? Que as multas vão chegar automaticamente. Qualquer errinho, qualquer falhinha faz com que chegue uma multa automaticamente, o que antes era mais difícil. Por exemplo, agora no final de 2025, chegou um boleto, assim, final de dezembro, que eu tinha que pagar, de R$ 1.300. E chegou um outro boleto de R$ 1.100, que eu não sabia nem de onde que surgiu aquilo, tá? Que até onde eu tinha conhecimento não era não era devido eu pagar. Mas chegou a conta para pagar e se eu não pagar, serei excluída do Simples Nacional, que fica tudo muito mais complicado para qualquer empreendedor. E é por isso que eu venho te alertar que 2026 vai ser um ano muito difícil, muito rígido, e a gente precisa estar preparado para isso. E estudar um pouco sobre o que vai ser essa reforma tributária. Claro, eu não vou estar trazendo detalhe aqui, porque eu não vim falar só disso nesse vídeo, tá? Então terão aí vai ter cobrança de forma muito mais inteligente, multas automáticas, vai ter muito mais fiscalização por IA, cruzamento de dados, Pix e cartão, tá? Maquineta de cartão, vai estar sendo muito eficiente esse serviço aí deles, é por isso que vai ficar complicado. E às vezes você olha assim e pensa assim, rapaz, dessa forma melhor cancelar meu CNPJ, trabalhar de forma irregular, mas se a pessoa pensa dessa forma, ele analisa lá o quanto que está caindo na sua conta e te joga uma cobrança de imposto de renda de 25%. Então vai ficar difícil para qualquer lado. Inclusive vai forçar cada vez mais a pessoa que trabalha de forma irregular passar até ali, vai forçar a pessoa a ter um MEI. E normalmente quem é um MEI vai ter desquadramento automático, tá? Quando você menos vê, você bateu ali um teto de faturamento, você nem ter percebido, ele já te desenquadrou e já te mandou uma multa aí em cima do valor excedente. Eu passei por isso quando eu tive o desenquadramento do MEI, eu não sabia. Coloquei lá o faturamento do ano, eu não sabia que eu teria que desenquadrar antes, já que tinha batido o teto do MEI. Eu não fiz isso, quando eu joguei o faturamento, chegou lá uma multa automaticamente. Na época, uma multa de 500 e pouco reais, eu não tinha dinheiro para pagar e ficou enrolando essa dívida até eu poder parcelar e conseguir pagar.
Automaticamente eu fui desenquadrada para o ME. E isso vai acontecer, já aconteceu com muita gente e vai acontecer cada vez mais rápido agora em 2026. O desenquadramento automático. Eu recomendo muito que você procure a ajuda de um contador, porque vai ter detalhezinho que você não vai conseguir resolver sozinha. Mesmo sendo MEI, é bom você procurar a orientação de um contador. Procura a orientação também do Sebrae, que pode ajudar bastante, tá? Principalmente pra gente que é um pequeno empreendedor. E aí, a reforma tributária fala que vai ter uma coisa aí como se fosse uma devolução de crédito, mas isso só vai funcionar para grandes empresas. Para pequena empresa não vai rolar nada disso, o que vai rolar é a gente pagar cada vez mais impostos, como sempre. Eu sei, é um pouco, né, bastante desanimador, mas a gente segue firme e forte tentando sobreviver no Brasil, porque é o nosso país, então vamos tentar seguir trabalhando por aqui. Aí você acha que esse é o único assunto importante e mais caro do ano? E não é. Os anúncios de Meta e Google, não é? Os anúncios pagos vão se tornar mais caros. A Meta já anunciou aí, acho que o Google também já anunciou, que esse ano aí eles vão repassar os tributos pra gente por conta da reforma tributária. Para eles ficou muito alto. Tinha ali uns tributos que eles embutiam no valor do anúncio, mas agora ele vai repassar pra gente. Então, a partir de agora, aí de 2026, será 12,5% de imposto que ele vai repassar pro anunciante. Quer dizer o que com isso, né? Quer dizer que se você gastava R$1.000 de anúncio, agora, com esse repasse deles, você vai estar pagando R$1.120 mais ou menos para estar anunciando a mesma coisa. Então, 12% mais caro. Um outro ponto que eu quero te falar é que não é só isso que vai tornar o anúncio mais caro. Além de ter essa questão, não é, do aumento de taxa de imposto, além disso, temos um risco aí que, se você não perceber, o dólar tá barato. Você acha que não, mas tá barato. Tá em 5 e pouco, o dólar já bateu 6 e pouco. E ontem, inclusive, né, eu estou gravando um dia após a prisão do Maduro e da esposa dele. Isso mexe muito, e como foi feito pelos Estados Unidos, é claro que isso vai fazer alguma coisa aí no valor do dólar. Não sei se vai subir, se vai cair, mas alguma coisa acontece. E quando chegar eleições daqui a alguns meses, é que balança mesmo o valor do dólar. Então, claro, sempre existe o risco do dólar subir de preço, porque historicamente o dólar sempre vai ficando mais caro. E se o dólar fica mais caro, o anúncio de Facebook e do Meta, Facebook Meta, do Meta e do Google fica mais caro, porque ele é atrelado ao dólar. Aí você acha que agora terminou. Não, não terminou. A médio prazo, os anúncios se tornaram cada vez mais caros, porque além de ter saído o preço ter ficado mais caro, né, a concorrência aumenta bastante. E cada vez mais vão ficando ali uma disputa de colocação de anúncio. Quem pagar mais caro é mais bem visto. E dessa forma, você e eu que temos pouco dinheiro para investir em anúncio pago, a gente vai ficando lá para baixo. E a inteligência artificial, ela vai estar avaliando não somente o quanto você paga, mas também a qualidade do anúncio. Então, se aquele anúncio é feito com uma imagem, com um vídeo de baixa qualidade, ele vai ser colocado de escanteio. Enquanto que as grandes empresas que usam um marketing profissional vai estar sempre se destacando. E qual é o limite disso, né? O limite disso é chegar aos poucos, não sei daqui a quanto tempo, mas é isso, chegar a preço de anúncio de televisão. Porque quanto mais vai ficando mais caro, mais empresas grandes querem anunciar e assim vai subindo o preço. Aí você acha que não, claro que não, o anúncio pago veio para ser algo mais democrático. Não vai ser uma coisa feita anúncio de TV que você paga milhões por 30 segundos na televisão. 30 segundos, não, por 5 segundos você paga milhões. Milhões não, milhares, né? Vai, milhares. Mas anúncios como o Big Brother Brasil, por exemplo, são milhões, 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 milhões e milhões de dinheiro que as empresas pagam para anunciar. Aí esse ano tem o quê? Copa do Mundo. E tudo que é anúncio quando na época de Copa do Mundo e eleição se torna mais caro. Por exemplo, você acha que isso não vai chegar a ficar tão caro? Gente, ao longo já saiu aí a análise que ao longo do tempo aí, isso
a gente tem que se preparar para ter um aumento aí de chegar a 400% de aumento novamente, que já ocorreu há um tempo atrás. E você acha que está muito distante disso, de chegar no preço de TV? Mas sabe aquele canal de YouTube chamado o Cazé TV? Eles fecharam aí 10 anunciantes para anunciar ali no canal do YouTube. Gente, o Cazé TV é um canal no YouTube, tá? E que eles faturaram 1,5 bilhão nesses 10 pacotes e que vendeu muito rápido. E claro que eles olharam assim e falaram assim, ficou muito barato, então na próxima Copa, ou seja, agora, 2026, a gente cobra mais caro. E dessa mesma forma vai tudo aumentando de preço. Inclusive, né, teve polêmica aí sobre o Itaú, e o Itaú é o principal patrocinador da Copa, não é, de bancos, eu não lembro agora de qual time que é, ou se é da Copa geral. Mas o Bradesco é louco para tomar o lugar do Itaú, e o Itaú não deixa, cada ano o Itaú paga mais caro para ficar ali no seu posicionamento e não perder para outro bancão. E isso é natural, gente, vai ficando cada vez mais caro, mas é claro que a gente precisa pensar em alternativas sobre isso. Além disso aí, eu sei que você vai pensar que isso está muito longe, não é sobre isso de ficar tão caro como o preço de TV, mas a gente tem uma outra questão alarmante. Como estamos aí na questão de demissão, esse ano vai ter muita demissão em massa, eu fiz um vídeo sobre isso, falando o quanto que vai ter gente sendo demitida agora de 2026 a 2027. Inclusive eu trouxe uma informação que o Flávio Augusto, ele tinha anunciado que começou ano passado com 200 funcionários na área de pós-venda e que iria fechar o ano, e agora nesse ano ele estaria apenas com 20 pessoas, ou seja, 90% dessas pessoas seriam demitidas ou realocadas para outra área. Mas é claro, não dá para realocar todo mundo. Então sim, algumas pessoas ali seriam demitidas. Eu falei isso no vídeo e poucas semanas depois aconteceu o quê? A Amazon, em plena semana ali de Natal, anunciou a demissão de 14 mil funcionários. Então sim, tá tendo demissões em massa. E o que acontece? Se essa pessoa tá tendo demissão em massa, não tem muita oportunidade assim disponível. Essas demissões em massa vai forçar com que as pessoas vão empreender, vai trabalhar por conta própria por falta de oportunidade. Então, cada vez mais terão mais pessoas trabalhando de forma independente, tá? Sendo autônomos. Assim como eu e assim como talvez você que está aqui me assistindo. A concorrência vai aumentar muito. A concorrência aumentando, é possível que você perca vendas e que o seu lucro acabe encolhendo. O que acontece, não é? Os anúncios vai ficar mais caro porque vai ter mais gente disputando esses anúncios. Então, isso faz com que o preço do anúncio suba, porque a concorrência vai ser muito grande. Vai ter muita demissão em massa agora em 2026. É ou empreender ou ficar dependente do governo. Ninguém quer ficar dependente de governo, não é? Então, a grande massa aí, inclusive, vai ter recebido rescisão e vai abrir um negócio próprio. É assim, essa é a tendência mundial. Cabe a gente se adaptar para não perder para a concorrência. E qual é a saída, né, que a gente encontra aí para esses acontecimentos? A principal coisa é a produção de conteúdo orgânico. Sim, o que foi tão desprezado pelos gestores de marketing digital, o conteúdo orgânico é o que vai ajudar muito o seu negócio. Tanto para as pessoas estarem ali assistindo para depois consumir o seu produto, como para que aquilo seja compartilhado e que chegue aí a mais pessoas. A produção de conteúdo orgânico é o que mais vai te ajudar. E não só isso. Uma outra coisa que vai te ajudar é a venda ativa. A venda ativa é que você não vai esperar de anúncios pagos. Eu não estou falando que você não deva fazer nenhum anúncio pago. Mas com a venda ativa, né, você ir atrás do cliente. Não é uma venda quando chega o cliente até você te procurando, é uma venda passiva. Mas quando você tem uma venda ativa, que você vai atrás do cliente, você vai na venda presencial, a chance de você vender é muito maior. Somos seres humanos e seres humanos adoram comprar de seres humanos, adoram comprar da venda presencial, da venda ali frente a frente, conversando diretamente com você. É por isso que é muito importante a venda ativa. Uma outra forma da gente estar saindo aí à frente disso são as vendas por indicações, tá? Venda por indicação é muito importante, sai muito barato e você consegue vender mais ainda porque já tem uma credibilidade da indicação. Porque dá a entender que o seu produto ou seu serviço é bom o suficiente
tão bom que aquela pessoa está indicando para quem ela conhece. É esse nível de valor que tem a venda de indicação. Um exemplo prático, eu vou citar novamente aqui o Flávio Augusto, porque eu estava vendo a palestra dele recentemente pela internet, e que ele falou que apenas 8% das vendas da WhatsApp, por exemplo, né, que é a escola de inglês que ele tem, 8% vem de venda passiva, venda de anúncio, a venda que o cliente ou o aluno foi até ali o site. E 92% é venda totalmente por indicação. Olha o quanto isso é forte. Olha o quanto que isso sai mais barato. Quanto que o CAC sai barato, né? Que é o custo de aquisição de cliente. Eu, esse ano particularmente, eu vou estar focada nisso, de estudar e aprender como é que eu posso estar aplicando a indicação, não é, para os meus clientes. Natal e Réveillon funciona muito bem, inclusive. Eu consigo algumas indicações de alguns eventos que eu presto serviço para o pessoal, e aí essas pessoas gostam do produto, acabam perguntando e indicando. Mas ainda é muito pouca, é uma parcela muito pequena de indicação, e esse ano eu quero muito focar nisso. Eu já faço bastante venda ativa, né? Digamos que 40% é da venda ativa, da venda presencial, e que mais ou menos 50% a 60% vem de venda de aplicativo. Mas, porque no meu caso, né, eu trabalho com alimentos, trabalho com doces, uma parte vem da venda dos aplicativos de delivery, uma parte vem, né, da venda presencial em duas etapas, sendo a venda do dia a dia e a venda de encomendas para eventos. E aí tem outra etapa que é o pessoal de indicação, porque acaba provando nesses eventos, gostando e pedindo o contato para o cliente. Mas eu quero criar uma estratégia, eu quero criar de forma ativa ali que eu consiga fazer com que o meu cliente ele me dê a indicação, sem que eu espere ser uma coisa de forma natural. É isso que eu preciso estudar para o meu tipo de produto e que você deve estudar para o seu tipo de produto também, tá? Esse ano é fundamental que a gente estude isso, porque vem mudança tecnológica, não é? Reforma tributária que eu já te falei, aumento na concorrência por causa da emissão em massa. Vem um outro ponto aí que é a Copa, que ajuda algumas áreas, mas atrapalha muito outros setores, porque Copa significa que as pessoas vão trabalhar menos e que, por mais que você quisesse que as pessoas não trabalhassem menos, não adianta, porque o cliente lá da ponta também não tá afim de receber a sua ligação ou a sua mensagem, ele tá afim de assistir o jogo. Aí junta tudo isso, tem Copa aí na metade do ano e emenda com que logo depois, com eleições que vai ser extremamente acirradas esse ano. Você tá vendo aí que grandes marcas estão entrando na disputa. Claro que não é, gente, por uma questão partidária, por uma questão lucrativa. É para onde que é mais lucrativo apoiar que lado que vai ficar. Exceto algumas exceções, claro, a gente não pode generalizar, né? Mas tem várias marcas aí entrando em briga que você acha que ela tá perdendo dinheiro, mas na verdade ela tá ganhando com outro tipo de empresa, que ela tem parceria, ou que ela é dona de outra empresa que tem um lucro muito maior, que por isso vale a pena correr o risco de perder uma parcela daquele lucro. A gente viu aí recentemente, não foi, as Havaianas entrando na briga, causou um grande barulho na mídia, mas que na verdade não é, a Havaianas não estava focada na Havaianas, ela estava focada na verdade em outras empresas de coisas que elas lucram muitos milhões e milhões a mais, que para elas aquilo ali foi uma forma estratégica mais lucrativa. E um grande risco que a época de eleição traz é porque eles entram na sua cabeça para você perder seu tempo, você deixa de lado os seus negócios, os seus compromissos para estar fazendo campanha eleitoral gratuita de político, seja político A ou B. O que você precisa é ser militante do seu negócio, entendeu? É focar no seu negócio. Deixa político brigando com político. Foca no seu negócio, porque a gente precisa sobreviver independente do governo que entrar. Vão colocar na nossa cabeça que se certa pessoa ganhar, vai acabar com o Brasil. Se a outra pessoa ganhar, vai acabar com o Brasil. E a gente fica mexido com isso, desfoca do nosso próprio negócio, fica fazendo campanha de graça e perde nosso lucro. A gente precisa focar no nosso lucro. Se você vai querer mexer nesse assunto, é se for de forma estratégica. E o que seria isso? Por exemplo, digamos que você tem uma hamburgueria e aí você de repente quer
De repente você pega pães coloridos, que seja aí dos dois principais concorrentes. Se você vai entrar, não é, para esse meio, seja sempre neutro, coloca ali as duas possibilidades para que o cliente consuma o que ela quer. Entendeu? A gente é pequeno, a gente não cabe dentro dessa briga, não cabe dentro desse assunto. Deixa a briga grande para quem é grande, entendeu? Deixa para grandes empresários entrarem nesse assunto. Não cabe a mim e a você. A gente tem que cuidar do nosso negócio, do nosso dinheiro, para que a gente sobreviva independente de qual governo venha acomodar o Brasil no próximo ano. Eu quero voltar aqui nesse assunto, né, sobre, de forma mais geral, o que vai acontecer muito. Sei que aparenta que eu tô vendo por um lado muito negativo, mas não é. Eu tô observando são os riscos. A gente não pode estar olhando só para o que vai ser bom. Como por exemplo, né, a Copa, ela é muito boa para o setor de bebidas, por exemplo, setor de embalagem, papelão, por conta que tem muita compra de comida e bebida para essa temporada. Porém, é ruim para vários outros negócios. Só que é muito mais importante a gente analisar o que causa risco, o que é que vai fazer com que a gente perca a venda durante o ano, quais são os dias que vai prejudicar. Inclusive, eu vou daqui a pouco gravar um vídeo falando só sobre isso, tá? Sobre datas importantes do ano, sobre feriadões que vai atrapalhar, sobre que vai ficar... 2026 vai ser um ano de menos dias úteis de venda e que a gente precisa prestar atenção nisso. Por isso que eu quero focar nesse vídeo falando sobre os riscos para o nosso negócio, os riscos para quem empreende, o risco para quem trabalha por conta própria. Porque se for pra gente só pensar em coisa positiva, a gente não sai do canto, chega a tecnologia, atropela a gente, é o concorrente, que já vem com outras experiências de empresas maiores e atropela a gente. Bom, como eu te falei, não é? Com esse aumento de concorrência, com reforma tributária, repasses de impostos, com tudo isso, vai fazer com que algumas coisas a gente consiga aumentar o preço e repassar essa diferença para o cliente, mas nem tudo dá para repassar para o preço, né? E aí o que vai acontecer? Vai espremer muito a nossa margem, muito. A gente vai sofrer, esse ano vai ser um ano sofrido para quem trabalha por conta própria. E a única saída é isso que eu já te falei, não é trabalhar com venda ativa e a venda por indicação, e a gente focar em tecnologias para que, da mesma forma que empresas grandes estão fazendo, a gente também faça. Diminua a mão de obra ou aumente a produção. Para mim mesmo é muito importante, eu quero muito esse ano conseguir fazer a aquisição de 2 máquinas que vai com que tire muito a minha mão de obra. Porque hoje eu ainda trabalho muito de forma diretamente na produção. E isso me atrapalha muito nas vendas, que eu gosto de vender, eu sou boa na área de vendas, mas eu fico muito presa na produção e isso atrapalha no crescimento. Eu quero muito sair um pouco do operacional, né, deixar de forma mais automática. Então, invista em maquinários para que você produza a quantidade maior ao mesmo tempo, para que você não precise contratar novas pessoas para crescer, para que você também invista em tecnologias como atendimento automatizado, pelo menos uma parte, para que você não fique tão presa no atendimento. É algo que eu preciso ver esse ano. Para mim é um pouquinho mais complicado, porque eu tenho 3 entradas aí de forma de tratar cliente, que é a venda presencial, a venda de encomenda e o delivery, então causa aí uma bagunça no mesmo WhatsApp. Eu vou ver a forma que eu vou estar organizando isso esse ano. A gente vai ter que sim estudar tecnologia, estudar ChatGPT, estudar aí para colocar o máximo de inteligência artificial possível, tá, no nosso cotidiano, porque não é a IA que tira o trabalho das pessoas, não é a IA que mata o negócio das pessoas, são pessoas que conhecem de IA, que trabalham com o IA, que ocupa quem não sabe fazer. É por isso que precisamos sim se desenvolver, a gente precisa estar em constante desenvolvimento e agora o mais rápido possível, porque senão a gente vai ficar para trás, vai ser atropelado. Eu não quero que aconteça isso nem comigo, nem com você, né? Eu quero que a gente cresça, que o Brasil cresça no modo geral e que sofra o menos possível. Voltando à criação de conteúdo, para você que fala, mas eu tenho vergonha, não sei falar de frente para a câmera, aprende a falar. Tem vergonha? Perde a vergonha. Porque se grandes nomes como Elon Musk, como o Flávio Augusto, o Zuckerberg, antigamente aí o da Apple, o Steve Jobs, colocava a cara para falar do próprio produto, por que você não está fazendo isso, né? Quanto mais a gente coloca a cara do nosso produto, quanto mais a gente humaniza, melhor a gente vende. Vende melhor, vende mais barato. E não estou falando de vender mais barato lá na ponta para o cliente, é você pagar menos custo, ter uma margem de lucro maior.
E uma coisa que vai ser fundamental é criar esteira de produtos. É você ter produtos de vários preços diferentes, tá? Por isso a criação de conteúdo é importante, porque você vai desde do produto gratuito, né? A criação de conteúdo, para quem não trabalha com produto físico, a produtos baratos, intermediários e super caros. Vai ser fundamental esse ano você fazer isso. Eu mesmo trabalho com, por exemplo, né, na parte da confeitaria, eu tenho os brigadeiros, que são o ponto de entrada mais barato. É mais barato, mas é uma margem de lucro alta. Eu tenho as sobremesas aí que eu vou ter sobremesas de R$20 e vou ter de potes maiores de R$30. Vou ter caixas de encomendas ou sobremesa família, que é um preço mais alto. E estou também focando no meu desenvolvimento de marca pessoal, né? Como a criação de e-books e de treinamentos, que aí são outros preços. É muito importante você criar uma esteira de produto para que você atenda o máximo de possível, o máximo de pessoas que você puder. Desde que não tem muita grana, para que tem bastante grana e quer encurtar aí a forma gratuita de aprender, porque quer aprender rápido, então ele paga mais caro. De modo geral, o que vamos ter que fazer? Fazer o que o Brasil sempre faz, né? Se reinventar, mas dessa vez de uma forma muito mais acelerada. E vai ser de forma muito mais arriscada. Não esquece, tá? A concorrência vai aumentar, os tributos vão aumentar. Vai ficar tudo muito caro esse ano pra gente que empreende. Mas se a gente fizer as coisas do jeito certo, estudando o que é necessário estudar, deixando futebol e política de lado, a gente consegue crescer aí. Quanto à Copa, não é? Vai ajudar por um lado, atrapalhar por outro. Eu, particularmente, na Copa que teve anterior, eu não gostaria de precisar trabalhar naquela época de Copa. Atrapalhou muito. Foi bem antes terminou a Copa, se não estou enganada, 2 semanas só antes do Natal, então me atrapalhou muito pro Natal. Mas eu tentei viver ali com o que dava, né? Viver ali na base da Copa. E a coisa que eu tô pensando esse ano é que eu posso, algumas coisas específicas, trabalhar de forma mais detalhada para que eu possa cobrar mais caro naquele item. Assim eu não preciso aumentar todos os meus produtos. Eu ofereço um produto mais caro, como eu tô te falando, né? Uma esteira de produtos. Então, um brigadeiro ali, eu posso estar oferecendo ele algo mais personalizado, como eu fiz na Copa anterior, e carimbado com o nome Brasil, e eu vender esse um pouco mais caro. Tem mais uma coisa que eu quero falar com você, mas antes disso, curte aí o vídeo, tá? Para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Quero muito te ajudar e ajudar várias outras pessoas que empreendem, porque essa é a minha missão. Quero que você se torne dona do seu nariz. Esse canal ele foi feito somente para te ajudar a crescer, te ajudar a fazer renda extra, a empreender, a ser independente, a ganhar muito dinheiro e a se desenvolver de forma geral. Eu quero muito que isso aconteça. E não é justo ficar entre só eu e você. Eu tô aqui para ajudar muitas pessoas, eu só posso fazer isso com a sua ajuda, que é curtindo esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Um outro ponto que eu quero falar com você, é uma coisa que eu vou fazer vou prestar mais atenção ainda esse ano, é eliminar coisas que não te geram tanto lucro. Muitas vezes a gente tem produtos que ele tem uma margem de lucro muito boa, mas que ele gera um tempo de produção, desgaste, que não compensa. Por exemplo, né? Eu tenho na época de Natal e Dia das Mães, algumas épocas assim, eu faço uns biscoitos artesanais, uns biscoitos amanteigados artesanais. A margem de lucro desse produto é muito alta, tá? É bem superior à margem dos brigadeiros. Porém, o tempo investido de produção desses biscoitos não compensa, por mais que eu venda ele para um produto caro, tá? Eu só ofereço ali de produtos para você presentear, então eu não baixo o preço dele. Eu vendo ele a um preço já elevado, mas olhando o custo-benefício, olhando o tempo de produção, o tempo para vender, ainda sai mais barato, ainda sai mais lucrativo os brigadeiros. Então não consigo aí levar esses biscoitos para o restante do ano, porque acaba sendo uma perca de tempo, investimento de tempo que eu não tenho. Só seria interessante se eu tivesse loja física, né, no caso. Enquanto que eu tô ali sem cliente, tô ali desocupada, eu ia lá e produzia.
Fora isso, não vale a pena eu investir nesses produtos e cada vez mais eu vou estar analisando no meu caso são produtos de alimentos, né? Então eu vou estar analisando o meu cardápio para eliminar produtos que não vendem tanto e focar só no que realmente vende. Faça da mesma forma nos seus produtos, independentemente do que seja. Tenha um estoque enxuto, onde você possa estar oferecendo mais produtos, sendo que com a mesma matéria-prima, tá? Com o mesmo insumo. Eu faço isso com as nossas sobremesas, por exemplo, onde a gente tem 7 recheios de sabores diferentes na nossa sobremesa. Aqueles potes maravilhosos com morangos frescos e brownie. Isso aí. Eu tenho 7 recheios, onde a pessoa pode montar, então ela pode colocar 2 recheios em cada pote. Com isso ela pode fazer uma vasta opção, uma vasta variedade de sabores. E dessa forma, não preciso ter muitos sabores, não preciso aumentar vários produtos. Todos os meus produtos, a maioria vai brownie. Então, o que vai mudar ali é a montagem. Tem brownie com morango, tem só brownie, tem brownie e Oreo. Tem o de uva, porque uva é mais barato, tá sempre disponível. Tem só morango, mas aí com isso eu consigo montar pote só com morango, pote com brownie e morango, pote com uvas e morango, pote só com uva, entendeu? Eu crio uma variedade muito grande, inclusive brownies sendo colocados em formatos diferentes. Então eu tenho o pote brownie, eu tenho a fatia de brownie ali em formatinho de, parece uma fatia de pizza, por isso chama de pizza brownie. Tem o brownie quadrado, tenho diversos produtos com os mesmos itens, com os mesmos ingredientes. Faça isso, porque assim você tem uma distribuição maior de itens, não é? Do seu catálogo. E ainda assim, você vai estar usando os mesmos insumos. Isso é muito importante para a saúde financeira do seu negócio. Acho que com isso eu já te passei aí tudo o que era necessário para você tomar cuidado, né, em 2026. Procurar agora o que? Estudar de como é que você vai se adaptar. E eu vou trazer aqui logo depois um outro vídeo falando sobre outros riscos que vamos ter agora em 2026, que vai dificultar um pouco nossas vendas, não é? Tem datas importantes, data perto de outras datas de gastos que atrapalha muito, vem feriadão, tem várias outras coisas que vai beneficiar alguns negócios e vai atrapalhar outros. Eu quero trazer esse assunto aqui detalhado no próximo vídeo. Um beijo e eu te espero nesse próximo vídeo que eu vou gravar agora, ou dá uma olhada aí em outros vídeos aqui do canal, que tem muito conteúdo para te ajudar.